Então, pessoal, agora a gente vai resolver aqui um probleminha envolvendo escala. Como que a gente faz isso, né? A gente primeiro precisa saber da relação entre o tamanho real e a distância no mapa. Isso é a escala. Então, vamos lá. No problema que eu trouxe para vocês aqui, de exemplo, a gente tem um mapa que a escala dele vai ser 1/200.000. Então, vamos anotar aqui os dados, né? É matemática na geografia. Então, a gente tem aqui, ó, o E. Esse Ezinho aqui é o Ezinho de escala. Eu já tenho a escala, meu problema fala para mim, né? A escala é 1/200.000. Então, vamos lá. 1, os dois pontinhos, né? Que é o por, né? A divisão. 200.000. Essa é a minha escala, é um dado que foi colocado aí no nosso problema. Então, entre dois pontos, a gente tem 20 centímetros de distância. O que é essa distância entre os dois pontos? É a distância no mapa, nesse mapa de escala 1/200.000. Então, essa distância de 20 centímetros, ela é o meu desenho, né? O que é o desenho? É a distância do mapa, no mapa. Então, vamos anotar esse outro dado aqui que é importante. Desenho, 20 centímetros. E aí, o meu problema diz para eu calcular a distância real aí entre esses dois pontos no mapa. Então, a gente não tem o desão. Como que a gente faz isso? A gente utiliza essa fórmula aqui, ó. E, que é a escala, é igual a desenho sobre desão. Para a gente resolver esse problema, eu já tenho a escala. Então, o que eu vou fazer? Esse meu E aqui no problema, ele é 1/200.000. Professora, por que você fez isso? Porque esse 1/200.000, ele é uma divisão. E a gente pode escrever ele em forma de fração. Então, olha só, esse E é justamente isso aqui, ó. Então, tá dizendo o que para mim? E é igual a Dzinho. Quem é Dzinho aqui na minha escala? É 1. Para cada 1 centímetro, eu tenho 200.000 centímetros de distância real. Então, tá aqui a minha fórmula, eu escrevi ela aqui, né? Substituí o E, porque eu já tenho o E. Então, o E, quem é o E? 1/200.000, tá aqui, 1/200.000. Aí, agora, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho o Dzinho. Dzinho é 20 centímetros. Eu vou colocar aqui, 20 centímetros. Lembrando que esse cara aqui é centímetro e esse cara aqui também é centímetro. Lá na frente a gente vai entender o porquê desse lembrete. E aí eu coloco aqui o desão, que eu não sei quem é desão. O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu tenho que pegar e multiplicar cruzado. Porque são inversamente proporcionais, né? Quer dizer que enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Esse número aqui ele vai ser sempre menor que outro também, né? A gente também observa isso. Então, sempre que eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado, quando uma aumenta e a outra diminui. E aí, o que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter aqui desão vezes 1. Desão vezes 1. É igual ao quê? A 20 centímetros. Guarda o centímetro que a gente vai usar lá no finalzinho. É igual a 20 centímetros vezes 200
mil. Ok? Né? Aqui é vezes 200 mil. Dzão vezes 1, eu tenho D, a minha distância real aparecendo aqui. Vou multiplicar esses dois números. Eu vou ter esse resultado aqui, ó. É só a gente armar a continha, né? Aqui no cantinho do papel. A gente faz aqui o 0, põe ele aqui do lado de fora, desce ele, multiplica o 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2 vezes 2, 4, ok? Tá certinho aqui minha conta, né? Aí, esse resultado que nós encontramos, ele está em centímetro. Mas eu não posso deixar a minha distância real em centímetro. Por quê, pessoal? Porque a gente não mede a distância de dois lugares em centímetro. A gente não fala que de um bairro a outro a gente tem uma distância de 4 milhões de centímetros, né? Então, a gente tem que mudar essa unidade. Como que a gente faz, né? Para a gente mudar essa unidade, a gente tem que fazer uma conversão. Então, a gente tem aqui as unidades de medida, né? A unidade principal é o metro, né? A unidade padrão de medida. E aí, a gente vai ter outras unidades. A gente tem o decímetro, o centímetro, o milímetro. E que são as unidades menores que o metro, né? 10 centímetros, né? 1 centímetro. São unidades que a gente vai ter menores que 1 metro. E aí, a gente vai ter o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Essas são as unidades de medida. O que interessa pra gente é que a gente tá aqui, nessa unidade aqui, centímetro, e a gente tem que chegar aqui. Quando a gente tá no centímetro e a gente tem que transformar para quilômetro, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir por 10. Porque as unidades de medida são múltiplos de 10. Elas vão aumentando de 10 em 10, né? Então, quantos centímetros a gente tem equivalente a 1 metro? Ó, 10, 100, né? Então, para a gente ter 1 metro, a gente tem que ter 100 centímetros, né? A gente vai e transforma aqui. Aí, a gente vai vindo para cá, a gente vai dividir, né? Que nesse exemplo eu dei 100 centímetros. Eu andei 1 a 2 casas, eu dividi por 10. Então, sempre que a gente andar nesse sentido, aqui nessa tabelinha, né? Vocês façam essa tabelinha quando forem fazer atividades de escala no caderno, né? Para vocês poderem fazer a conversão. Então, sempre que a gente for fazer essa conversão, andando nesse sentido, a gente divide. Ah, professora, mas e se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser transformar quilômetro para centímetro ou quilômetro para metro? Então, sempre que eu andar daqui para cá, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 10. Aqui no nosso problema, eu tenho o quê? Centímetro. E eu preciso da minha resposta em quilômetro. Então, o que eu vou fazer, galera? Vou dividir por 10. Como que a gente divide por 10? A gente vai contar aqui quantas casas a gente vai andar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que dividir isso aqui por esse número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que sempre que eu vou converter,
centímetro por quilômetro, dividir por 100.000. Como que a gente faz isso? A gente faz essa conta desse jeito. Depois a gente vem aqui, ó, eliminando zero. Eliminei esse aqui. Vou cortar esse cara. Cortei esse cara com esse cara. Cortei esse cara com esse cara. Ah, professora, sobrou esse número. Essa é a nossa resposta. Então, o nosso Dzão, ele é o quê? 40 quilômetros. Essa é a distância entre os dois pontos. A gente vai fazer outros exercícios. Esses problemas de escala é igual receita de bolo, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né, esse exemplo. A gente vai fazer alguns aí para ficar bem claro essa questão para vocês.